Imagina acordar e descobrir que o recurso que alimenta praticamente todos os carros elétricos do mundo está prestes a se tornar obsoleto. O lítio, um metal que tem dominado baterias por décadas, pode estar enfrentando um futuro incerto. Grandes fabricantes de EVs, governos e investidores estão de olhos arregalados. Se uma nova tecnologia de baterias realmente substituir o lítio, a indústria inteira vai precisar se adaptar rápido. Estamos prestes a testemunhar uma mudança gigantesca. Nos últimos anos, o lítio tornou-se o coração das baterias de íons que movem os carros elétricos. Sem ele, praticamente nenhum EV moderno funcionaria. Empresas como Tesla, BYD e Volkswagen construíram fábricas inteiras baseadas em baterias de lítio. Investimentos bilionários em mineração, produção e reciclagem foram feitos para garantir que a oferta não fosse interrompida. Mas existe um problema crítico. O lítio é caro, escasso e concentrado em poucos países, como Chile, Austrália e China. Com a demanda global por EVs crescendo exponencialmente, os preços do lítio dispararam nos últimos anos. Isso significa que o custo das baterias aumenta, e, consequentemente, o preço dos carros elétricos também sobe. Para muitos consumidores, isso torna os EVs menos acessíveis. Além disso, a mineração de lítio não é apenas cara, também é problemática para o meio ambiente. A extração consome grandes quantidades de água e pode causar danos ecológicos significativos. Com a pressão crescente por soluções mais sustentáveis, a indústria precisa de alternativas que sejam mais baratas e ecológicas. É nesse cenário que surgem as baterias de íons de sódio. Ao contrário do lítio, o sódio é abundante, barato e encontrado em praticamente todo o mundo. Isso significa que a produção em larga escala pode ser mais rápida, mais barata e mais sustentável. Para a indústria, isso representa uma oportunidade revolucionária, reduzir custos e impactos ambientais ao mesmo tempo. Alguns especialistas até dizem que esta tecnologia pode marcar o fim da dependência do lítio, não apenas nos carros elétricos, mas também em eletrônicos portáteis e armazenamento de energia. Se os testes e a produção em massa forem bem-sucedidos, 2025 pode ser o ano em que o mercado começará a transição. Mas antes de comemorarmos, existe uma pergunta crítica: será que essas baterias conseguem competir em desempenho com as de lítio? Até agora, os dados preliminares mostram autonomia muito promissora, estabilidade e ciclos de vida comparáveis ou até melhores que as baterias tradicionais. Isso significa que o consumidor pode ter um carro elétrico mais barato, com alcance semelhante, e ainda contribuir para um planeta mais limpo. Se estás interessado em descobrir como esta nova tecnologia pode mudar totalmente o mercado dos EVs, não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sino. O próximo capítulo vai mergulhar no funcionamento das baterias de íons de sódio e por que cientistas acreditam que elas podem superar o lítio em todos os aspectos. Como funcionam essas baterias de sódio e por que estão causando tanto alvoroço na indústria? Imagine uma bateria que funciona de forma muito parecida com as de lítio, mas usa um material 1000 vezes mais abundante e barato. É exatamente isso que as baterias de íons de sódio prometem. Elas funcionam com o mesmo princípio básico, mover íons entre o cátodo e o ânodo para criar eletricidade. Mas em vez de íons de lítio, usam íons de sódio, que estão disponíveis em sal comum, água do mar e minerais baratos. Essa simples mudança pode transformar completamente a indústria automóvel. O funcionamento interno é fascinante. Dentro da bateria, os íons de sódio se deslocam durante o carregamento e descarga, criando fluxo de elétrons que alimentam o motor elétrico do carro. Isso permite que a bateria armazene energia de forma eficiente, fornecendo potência suficiente para longas distâncias. Nos laboratórios, os protótipos já alcançaram ciclos de vida superiores a 3.000 cargas, o que é comparável, e em alguns casos melhor, que as melhores baterias de lítio atuais. Outro ponto crítico é a segurança. O sódio é menos reativo que o lítio, o que reduz os riscos de superaquecimento ou incêndio. Muitos acidentes envolvendo baterias de lítio são causados por falhas térmicas. Com o sódio, esses riscos podem ser significativamente menores. Isso abre portas para carros elétricos mais seguros, sem comprometer a performance. E quando falamos de custo, o impacto é enorme. O sódio é quase gratuito,
encontrado em abundância global. Ao contrário do lítio, não depende de regiões específicas para mineração, evitando riscos geopolíticos que podem encarecer baterias. Para fabricantes, isso significa poder reduzir o preço final do carro elétrico e aumentar a acessibilidade. Mas há mais. Estas baterias também suportam temperaturas extremas melhor do que muitas de lítio. Isso é crucial para países muito frios ou muito quentes, onde o desempenho das baterias tradicionais pode cair drasticamente. Além disso, pesquisas recentes mostram que os protótipos de íons de sódio podem carregar rapidamente, em tempos muito semelhantes aos carregadores rápidos de lítio, e manter a eficiência energética. Cientistas também estão explorando combinações de materiais para aumentar ainda mais a densidade de energia. Alguns estudos indicam que é possível atingir autonomia de mais de 700 km por carga, algo que deixaria muitos EVs de lítio para trás. Essa promessa já começou a despertar a atenção de fabricantes como Cato, BYD e startups na Europa e Ásia que querem lançar carros com sódio já em 2025. A combinação de baixo custo, segurança, desempenho sólido e sustentabilidade torna as baterias de íons de sódio uma das tecnologias mais promissoras do setor automóvel atualmente. Mas ainda existem desafios que precisam ser superados antes da produção em larga escala, algo que veremos nos próximos capítulos. Se queres continuar a descobrir como estas baterias podem mudar radicalmente a autonomia dos EVs e possivelmente tornar os carros elétricos mais acessíveis que nunca, garante que subscreves o canal e deixas um gosto neste vídeo. Agora, vamos mergulhar no que realmente importa para os consumidores. Autonomia incrível. O que estas baterias significam para os carros elétricos e para ti em 2025? Imagina viajar centenas de quilômetros sem te preocupar com carregamentos longos. Isso está prestes a se tornar realidade com as baterias de íons de sódio. Pesquisas recentes mostram que estes novos packs podem alcançar autonomias superiores a 700 km por carga, um salto enorme em relação à maioria dos EVs de lítio hoje. Para os consumidores, isso significa menos ansiedade por bateria e viagens mais longas sem interrupções. A promessa é revolucionária. Hoje, muitos carros elétricos enfrentam uma limitação clara, a autonomia. Modelos populares como o Tesla Model 3 ou o Nissan Leaf conseguem entre 350 a 450 km por carga em condições ideais. Isso é suficiente para o dia a dia, mas para viagens longas, exige planeamento cuidadoso e paragens frequentes para recarga. É aqui que as baterias de sódio entram em cena. Por serem mais leves e poderem armazenar mais energia em formatos inovadores, elas permitem que carros mais compactos ou mesmo veículos médios consigam percorrer distâncias muito maiores. Além disso, o carregamento rápido ainda é possível, em apenas 30 a 40 minutos. Algumas baterias de íons de sódio podem atingir 80% da carga. Isso reduz significativamente o tempo perdido em estações de recarga. Outra vantagem importante é a vida útil da bateria. As baterias de íons de sódio já demonstraram ciclos de vida superiores a 3.000 cargas, o que pode traduzir-se em 10 a 15 anos de uso regular sem perda significativa de desempenho. Para quem planeia manter o carro por uma década, isso é um enorme benefício financeiro e ambiental. Mas o impacto não se limita à autonomia e vida útil. Com estas baterias, os fabricantes podem reduzir o peso do carro, tornando-o mais eficiente e aumentando ainda mais o alcance. Menos peso significa menos consumo de energia, o que é uma combinação perfeita para maximizar o potencial da tecnologia. Além disso, para o consumidor médio, essa autonomia superior transforma o comportamento diário. Paragens frequentes para carregar tornam-se quase desnecessárias. Viagens interurbanas longas deixam de ser um desafio. A experiência do carro elétrico começa a se aproximar do que estamos acostumados com veículos a combustão, sem comprometer a sustentabilidade. Algumas startups e gigantes da indústria já planeiam lançar modelos comerciais com baterias de sódio entre 2025 e 2026, prometendo preços competitivos graças ao custo reduzido do sódio. Isso significa que não estamos apenas falando de tecnologia de laboratório, a adoção em massa pode ser iminente.
Se estás a acompanhar esta revolução e queres ficar à frente no futuro dos EVs, não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sino, para não perder nenhum detalhe das novas baterias que vão mudar tudo. Agora, vamos explorar o panorama maior. Impacto global: como esta tecnologia pode transformar o mercado automóvel nos próximos anos. Imagina um mundo onde os carros elétricos se tornam mais baratos, seguros e com autonomia quase ilimitada. Esse futuro está prestes a chegar com as baterias de íons de sódio. Se o sódio substituir o lítio, o impacto será enorme, não apenas para fabricantes, mas para consumidores, governos e até para a geopolítica da energia. Estamos falando de uma verdadeira revolução global na mobilidade elétrica. Hoje, a indústria automóvel depende fortemente do lítio, que está concentrado em poucos países. Chile, Austrália e China controlam a maior parte da produção. Isso cria vulnerabilidades, aumenta preços e torna os EVs menos acessíveis para muitas pessoas. Com o sódio, extraído de forma abundante em praticamente qualquer lugar do planeta, essas limitações desaparecem. Fabricantes como Cato, BYD e startups europeias já estão a investir pesado em sódio. Eles veem uma oportunidade de reduzir custos, aumentar a produção e competir globalmente com carros elétricos de lítio, sem depender de cadeias de suprimentos frágeis. Isso pode nivelar o mercado, especialmente em países emergentes, onde o custo dos EVs ainda é uma barreira enorme. Além disso, governos de todo o mundo estão atentos. A União Europeia, Estados Unidos e China estão a financiar pesquisas em baterias alternativas, buscando reduzir a dependência de matérias-primas críticas. Se as baterias de sódio se tornarem viáveis em larga escala, políticas energéticas e ambientais terão que se adaptar rapidamente. O impacto na economia global será profundo, menos pressão sobre recursos escassos, redução de preços de EVs e mais adoção de energia limpa. Outro efeito importante é ambiental. A produção de sódio é muito mais sustentável que a extração de lítio. Menos água usada, menos poluição e menor impacto em ecossistemas locais. Isso significa que a próxima geração de carros elétricos pode ser realmente ecológica, do início ao fim do ciclo de vida. E não é só o setor de carros de passageiros que será afetado. Transporte pesado, ônibus, caminhões e até armazenamento de energia em larga escala poderão se beneficiar. Com baterias mais baratas e seguras, o hidrogênio e outros combustíveis alternativos não seriam mais a única solução para grandes distâncias. O sódio poderia permitir veículos elétricos em setores que antes pareciam inviáveis. Para os consumidores, o efeito é ainda mais direto: carros mais acessíveis, autonomia maior, menor risco de superaquecimento e carregamento mais rápido. Tudo isso significa mais pessoas a migrar para elétricos mais cedo, acelerando a transição global para energia limpa. Se estás a gostar de entender como estas baterias vão transformar o mercado mundial, garante que subscreves o canal e deixas o teu like, para não perder as próximas análises detalhadas sobre os desafios e limitações desta tecnologia. No próximo capítulo, vamos falar sobre os obstáculos que ainda precisam ser superados antes que o sódio domine o mercado. Desafios e limitações: o que ainda precisa ser resolvido antes de 2025. Embora as baterias de íons de sódio sejam promissoras, a transição completa ainda não é garantida. Por trás das manchetes de autonomia incrível e baixo custo, existem desafios técnicos e logísticos que precisam ser superados antes de 2025. Sem resolver estes pontos, a indústria corre o risco de atrasos ou de produtos que não atingem todo o seu potencial. É hora de analisar os obstáculos mais importantes. O primeiro desafio é a densidade de energia. Apesar de baterias de sódio modernas terem mostrado resultados impressionantes em testes laboratoriais, elas ainda são ligeiramente mais pesadas e volumosas que as de lítio para a mesma quantidade de energia armazenada. Isso significa que os fabricantes precisam de otimizar o design para garantir que os carros elétricos não fiquem mais pesados ou percam espaço interno. Outro desafio crítico é a estabilidade em ciclos de carga e descarga rápida. Embora os protótipos mostrem mais de 3.000 ciclos de vida, carregamentos super rápidos podem causar aquecimento e degradação acelerada se não forem controlados corretamente. Desenvolver sistemas de gestão térmica eficientes será fundamental para a produção em massa. Além disso,
a integração com infraestrutura existente é um ponto delicado. Carros elétricos baseados em sódio ainda precisam de carregadores compatíveis e redes de distribuição capazes de lidar com a nova química. Isso implica custos adicionais para fabricantes, fornecedores e até governos. A transição não será apenas tecnológica, mas também logística. Outro obstáculo é a confiança do consumidor. O lítio é uma tecnologia consolidada, usada há décadas em carros, laptops e smartphones. Convencer o público a adotar uma nova química de bateria exige provas consistentes de segurança, desempenho e durabilidade. Testes independentes e certificações globais serão essenciais. Finalmente, há a questão da produção em larga escala. Embora o sódio seja abundante, processá-lo para o uso em baterias ainda exige processos industriais que estão em fase de desenvolvimento. Garantir qualidade consistente em milhões de unidades por ano é um desafio que nenhuma startup ou fabricante pode ignorar. Mesmo com esses obstáculos, as vantagens continuam a ser enormes: menor